Meus amores, olá, tudo bom, queridos? Nós aqui estamos juntinhos para essa mais a nossa videoaula de hoje. E é com muita alegria que a tia Alessandra está aqui juntinho de vocês. Então, vamos lá conferir a nossa videoaula. Hoje, meus amores, nós vamos falar aqui na disciplina de português. Então, estejam bem atentos às turminhas, porque nós iremos hoje explicar para vocês um assunto sobre ortografia. Então, prestem bastante atenção no que a tia Alessandra vai agora começar a explicar para vocês. Amores, hoje nós iremos observar as palavras com as, es, is, os, os. Esse conteúdo encontra-se no seu livro, na página 202. Como você pode ouvir, pessoal, a sonoridade dessas palavrinhas, elas possuem o mesmo som daquelas que são terminadas com S. Então, motivo ainda mais a gente ficar mais atento para escrever corretamente as palavras e não fazer a confusão na hora de estar escrevendo para saber diferenciar quando eu devo utilizar o S e quando eu devo utilizar o Z. Olha só, a letrinha Z no final de uma palavra tem pronunciado como se fosse um S, formando uma nova família silábica. As, es, is, os. Vamos observar aqui essas figuras. Nós temos raiz, nariz, 10, juiz. Olha só a sonoridade destas palavras. Agora, utilizando a mesma regra, nós vamos ler as palavras abaixo. Já sabe, quando tem leitura de palavras, a tia Alessandra incentiva que vocês aí do outro lado da telinha façam essa leitura juntamente com a tia Alessandra, para que a gente possa também estar ali aprendendo novas palavras. Então, vamos lá para a primeira coluna. Nós temos capuz, giz, 10, veloz. Vamos para a segunda coluna das palavrinhas. Cartaz, chafariz, paz, juiz. E na última coluna nós temos arroz, nariz, cuscuz e luz. Olha só agora o que a tia Alessandra trouxe para vocês. Trouxe algumas imagens com desenhos em que nós podemos identificar a imagem e observar a sua escrita correta. Como no caso ali, nós temos o arroz, a cruz, 10. Observando, gente, que ainda tem gente que, por não conhecer a escrita correta da palavra, acaba escrevendo essas palavras de maneira errada. Já vi muitas vezes as pessoas quererem escrever essa palavra 10 com IS. Não existe, tá, gente? Olha só a maneira correta de se escrever o 10. Aí vamos para o próximo. Capuz, nariz, giz, raiz e chafariz. Agora, nós vamos continuar com a nossa leitura, lembrando sempre, gente, aí do outro lado da telinha é importante
importante que você também faça essa leitura destas palavras, juntamente com a tia Alessandra, tanto para que você conheça essas palavras, como também você saiba pronunciar corretamente essas palavras. Então, olha lá, conto com vocês. Vamos lá. A primeira coluna nós temos rapidez, cartaz, cuscuz. Olha só, gente, o som da palavra cuscuz, né? É muito parecido, mas lembrando que na primeira sílaba termina com S e na última sílaba terminando com Z. Continuando, temos timidez, juarez. Próxima coluna, feroz, nariz, voz, capaz, surdez. Próxima coluna, arroz, capuz, luz, paz, maciez. Vamos para o próximo. Feliz, juiz, 10, Luiz, infeliz. E na próxima nós temos rapaz, veloz, raiz e giz. Gente, eu quero só uma observação aqui, nessa palavra aqui, com nome de pessoa, que temos aqui, Luiz. Gente, essa palavra com esse Z, aí ela é opcional. Por quê? Porque quando as pessoas, elas vão escrever o nome de algumas pessoas, muitas vezes elas gostam de personalizar. Então, isso fica a critério das pessoas. Então, essa palavra Luiz, ela tanto pode ser escrita com Z, como também pode ser escrita com S, tá? Como é o nome próprio das pessoas, muitas vezes as pessoas também gostam de personalizar, colocam Y no lugar de I, colocam 2 N's no lugar de só um. Então, gente, isso com relação aos nomes, né, das pessoas, a gente tem que estar atento aí à pronúncia também e à escrita dessas palavras, tá ok? Olha só que nós temos mais palavras aqui. Muito bem, é bom que você vai conhecer várias e várias palavras que são escritas com Z. Temos lá vezes, cartaz, capataz, capuz, diz, eficaz, arroz, avestruz. A próxima, feliz, giz, feroz, foz, infeliz, juiz, conduz, chafariz. Vamos lá, gente, sem desanimar, para a próxima coluna. Luz, palidez, nariz, nós. Quando ele fala nesse nós, gente, não está se referindo a algumas pessoas junto. Quando ele fala esse nós com Z, ele está se referindo a um alimento, tá? Aí temos paz, raiz, cicatriz, incapaz. Próxima, rapidez, surdez, atriz, rapaz, timidez, voz, perdiz e produz. Olha aí, gente, a quantidade de palavras que você conheceu que são escritas com Z. Se você tiver prestado bastante atenção, você não irá mais se confundir. Agora, queridos, vamos para o nosso livro, na atividade da página 203.
Tia Alessandra vai explicar aqui para que você possa responder aí corretamente no seu livro. Na primeira, desembaralhe as sílabas e escreva as palavras. Você tem palavras que estão escritas de maneira desordenadas. Vocês vão ordenar para que surjam palavras corretas. Na segunda, você irá ler as palavras do quadro e vai escrever nas colunas corretas, aquelas que terminam com as, is, os e os. Não esqueçam de fazer a leitura dessas palavras, tá? E na terceira, você vai escrever nos retângulos uma palavra para cada terminação. Ou seja, eu quero que você escreva uma palavra que termine com as, is, os e também os. Então, meus amores, como vocês podem perceber, prestou atenção na nossa videoaula, esteve atento ali às novas palavras, você não vai ter dúvidas ao fazer essa sua atividade. Agora, meus amores, nós vamos aproveitar a oportunidade dessa nossa videoaula de português e também estar aqui explicando para vocês a nossa próxima disciplina, que é produção de texto. Então, amor, na nossa atividade aqui, no nosso conteúdo, nós temos aqui carta de leitor, observando que esse assunto será aqui do dia 20/9 e também do dia 27 de setembro, para as duas turminhas, né? Uma que está realizando a atividade em casa e a outra que estará fazendo o uso dessa videoaula somente na próxima semana, tá? Então, vamos lá. A carta de leitor é um assunto que está aí no seu livro, na página 36. Então, vamos observar, primeiramente, o que é carta de leitor. Gente, olha só. Carta de leitor é um gênero textual, cuja estrutura é semelhante a uma carta pessoal, mas o seu destinatário é um jornal ou uma revista. Lembra da nossa carta pessoal, que nós explicamos que poderia ser enviado para uma outra pessoa, né? Um familiar, um amigo, um ente querido, né? Isso. Já a carta de leitor, ela tem uma estrutura semelhante à carta pessoal, só muda porque o seu destinatário é para um jornal ou para uma revista. A carta, ela tem a finalidade de elogiar uma matéria publicada, dar opiniões e ou sugestões e também fazer críticas. Muitas vezes as revistas, né, donos de revistas, elas recebem muito aquelas cartas do leitor, em que os leitores, eles elogiam a matéria no qual eles leram, né, serviu ali para que eles pudessem adquirir mais conhecimento. Muitas vezes as pessoas escrevem, né, para esses jornais e revistas para dar uma opinião. Olha, você poderia estar fazendo uma matéria sobre determinado assunto. São sugestões que as pessoas enviam também. E muitas vezes as pessoas também enviam essas cartas para fazerem críticas. No caso, não gostei de tal matéria, por isso, e vai explicar o motivo. Olha só essa carta que está lá no seu livro, que a tia Alessandra colocou aqui, para que nós pudéssemos observar. Ela foi enviada à revista Construir Notícia. Essa revista Construir Notícia é uma revista voltada à educação.
Então, vamos ver o que foi que essa criança, né, ela enviou. Disse o seguinte: sou aluno do primeiro ano do ensino médio da Escola Cooperativista de... Um minutinho. De Central. Então, novamente aqui, sou aluno do primeiro ano do ensino médio da Escola Cooperativista da Central, que já trabalha há algum tempo com livros da editora Construir. Sendo assim, temos a oportunidade de ler os assuntos abordados na revista. Ótimas cartas! Gostei bastante dos temas tratados e consegui me informar sobre alguns temas que fazem parte do nosso dia a dia. Também gostaria de colaborar, compartilhando com a revista a minha opinião sobre um dos temas que deveriam ser tratados com frequência nas escolas: a depressão. A depressão tem se tornado o mal do século XXI e atinge entre 15% e 20% da humanidade. Dentro das escolas, esse tema deveria ser bastante abordado, pois o bullying é bastante frequente e isso é um dos inúmeros fatores que levam os indivíduos a cair em uma depressão profunda. O nome daquela pessoa que escreveu foi Arthur Felipe dos Santos Lima. Então, observe bem, gente, que aqui o nosso querido Arthur, ele escreveu aqui um modelo de uma carta de leitor. Então, no caso, ele está aqui dando a sua sugestão, né, em relação a alguma informação que ele gostaria, né, um tema que ele gostaria de ser tratado nessa revista. Então, isso também é uma das formas que as pessoas elas podem estar enviando ali cartas a essas revistas com sugestões, elogiando também, você percebe que no decorrer da carta ele elogia as matérias, mas que também faz essa sugestão para que a revista ela trate desse assunto. Agora, amores, vamos para nossas atividades no livro. Essas atividades estão lá na página 37 e também na página 38. Vamos lá dar uma olhada no que nós iremos observar aqui para vocês. Então, vamos lá. Diz assim: na primeira, marque as finalidades do leitor ao escrever esta carta à revista Construir Notícias. Então, atentos àquelas dicas que a tia Alessandra deu. Agora você irá marcar qual foi a finalidade do Arthur Felipe ao escrever essa carta. Aí você marca aí quais foram essas finalidades. Na segunda questão, você já leu algum tipo de revista? Qual revista você já leu? Você escreve aí. Na terceira, você irá copiar do texto o trecho em que o leitor ele expõe a sua opinião. Qual é a opinião que o leitor está dando, sugerindo a revista? Aí você escreve aí na terceira questão. Na quarta questão, por que é importante a seção Carta de Leitor das revistas e jornais? Observe que nós temos aí 3 alternativas. Você irá ler e escolher uma. Na página 38, diz o seguinte: observe a matéria abaixo e escreva a sua opinião sobre ela, como se fosse uma carta de redação. Aqui no título diz o seguinte: você sabe o que é uma escola inclusiva? Então, você vai ler essa carta e você vai dar a sua opinião sobre essa carta,
será como se fosse para a carta de uma redação. Isso aqui é uma matéria da revista Construir Notícias. Então, você irá ler de acordo com, da mesma forma que o Arthur Felipe leu a matéria e expôs a sua opinião sobre a matéria, se gostou, se não gostou e por quê, você também irá ler essa matéria. Abaixo você vai dizer se gostou ou não e o motivo. Aí você vai escrever, né, em resumidas palavras, como se estivesse escrevendo para essa revista, né? Direcionando a essa revista. Tá certo, meus amores? Que Deus abençoe a vida de cada um. Um grande beijo, gente. E até a nossa próxima videoaula. Beijos, amores.